Você acha que fica bonito? Vou colocar a xícara na mesa, deixar o cafezinho na mesa. Vai ser aqui? Pra gente começar a conversar. Pega mais um. Eu sou Adriana Araújo, jornalista, e sou a mãe dela, da Giovana. A gente já está no 4º episódio desse podcast, em que eu narro uma vida inteira de troca com pessoas fundamentais na nossa busca pela inclusão da Giovana. A minha história e da minha filha é parecida com a de muitas mães e seus filhos. São 18 milhões e meio de pessoas com deficiência no nosso país. Hoje eu vou falar da minha trajetória profissional, aquela correria para conciliar trabalho, maternidade que muitas mulheres vivem. E no meu caso, bancar financeiramente e emocionalmente tudo o que a Giovana precisava, todo o tratamento que viria pela frente. A boa notícia é que eu encontrei pessoas muito generosas nessa jornada e eu vou ao encontro delas. Esse é o podcast Sou a Mãe Dela, episódio 4, Na Carreta. Então, hoje é dia 16 de junho e eu vim para Belo Horizonte, para casa da minha mãe, convidei a minha tia, Diná, para fazer uma reunião de mulheres. Cafezinho e conversa. E pão de queijo. E pão de queijo. E, com a gravação do podcast, eles me fizeram uma pergunta de como foi possível conciliar o tratamento difícil da Giovana, com tantas cirurgias, com uma carreira de sucesso. Uma carreira que deu certo, que me exigiu muito, mas que foi bem sucedida. E eu, então, falei que eu vinha conversar com vocês. Quem começa? Conciliar carreira e maternidade é algo que se torna possível porque tem uma corrente de mãos, de pessoas, e geralmente de mulheres, te ajudando. Então, quando eu me debruço sobre como é que eu consegui, eu enxergo as mulheres da minha vida. Porque tem muito delas, da minha mãe, Efigênia, da minha tia, Diná, que estenderam as mãos para que eu pudesse seguir trabalhando e tratando da Giovana e cuidando da Giovana. Não, pode começar, dona Efigênia, não pode não. Primeiramente, a sua vocação, que você já tinha esse dom que Deus te permitiu para você exercer com tanta dignidade. Segundo, você encarou a sua gravidez e o nascimento da Giovana e as situações que precisou passar, tudo com muito amor, com muita dedicação. E contou com o nosso apoio também, porque assim, você sozinha ficaria mais difícil. Foi assim uma força gigante que nasceu dentro de você para enfrentar tudo que você enfrentou. O seu foco era fazer a Giovana andar, ser uma pessoa independente, livre. A Giovana nasce em 97, quando eu era repórter do Jornal Nacional, e eu sigo em Belo Horizonte nessa função até 2002. Depois eu sou transferida para Brasília e aí começo a ter uma experiência de cobrir o Palácio do Planalto, o Congresso, e fiquei quase 5 anos em Brasília, pela Globo de Brasília. Em 2006, eu cheguei em São Paulo. Eu fui contratada para trabalhar como âncora, como apresentadora de telejornal, só que 3 anos depois, muda tudo de novo. Mais uma reviravolta, porque a empresa me manda para Nova York para trabalhar como correspondente. E aí, do ponto de vista pessoal, foi um caos absoluto. Porque a Giovana ainda era pequena, tinha 10 anos de idade naquela época, muitas cirurgias ainda pela frente. E como que você muda a sua vida assim de repente? Daí eu convidei a minha tia, Diná, para ir com a gente. Não sabia por quanto tempo, e ela topou. Quando você morava aqui, que ela estava pequenininha, a gente estava junto, mas você estava com a sua mãe, então a gente ajudava nos momentos que ela não podia estar. E
A minha ajuda com você nas questões da Giovana foi a partir de quando a gente foi para Nova York. Eu já tinha 8 anos. Que quando a gente voltou é que ela foi fazer, acho que as cirurgias mais pesadas. As mais pesadas. Aí, a partir desse momento, a gente ficou mais juntas, assim. Para você entender como é essencial a presença dela, a ida dela comigo para Nova York. Quando eu cheguei em Nova York, poucos dias depois, o Michael Jackson morreu. No dia que o Michael Jackson morreu, eu tinha uma reunião na escola nova da Giovana para explicar, apresentar quem era a Giovana e aquela minha preocupação de, no primeiro dia, falar, olha, ela tem uma deficiência física, contar o que ela tem. Levei foto da Giovana para mostrar, para eles entenderem qual era a deficiência física que a Giovana teria. E para pedir, eu não quero que ela seja nem mais protegida do que as outras crianças, poupada, mas também preciso que fiquem atentos se vai ter algum episódio de bullying, de preconceito. Então, eu tinha essa reunião para pedir tudo isso em inglês. E o Michael Jackson tinha morrido e a TV enlouquecida para que eu enfiasse tudo numa mala e viajasse, porque ia ter todo o funeral em Los Angeles, enfim. Eu faço a reunião em 20 minutos, explicando, mostrando foto da Giovana, corro para pegar uma mala e fico 10 dias fazendo a cobertura do funeral do Michael Jackson. Só é possível que a minha tia estava em casa, porque a tia Diná estava lá. Chegando lá, Adriano, juro que eu fiquei até depressiva. Fingia que estava tudo bem, com medo de você ficar decepcionada e achar que eu não ia conseguir ficar. E eu sabia que a minha presença lá, ou da sua mãe, naquele momento era muito importante. Porque como que você ia dar sequência no seu trabalho, precisando de ter alguém com a Giovana. Mas depois, a gente, né, começou a explorar tudo aquilo ali. E aí a Giovana na escola, e eu fui criando aquela responsabilidade de estar com ela, de cozinhar para ela, de sair para fazer as coisas dela, ficar da janela esperando ela atravessar a rua, porque ela vinha sozinha e voltava sozinha da escola, mas eu ficava de lá olhando. Eu fui adaptando com tudo aquilo, que chegou um momento que eu já não queria nem vir embora mais. E assim foram várias outras vezes. Vezes em que a Giovana foi operada e a minha mãe vinha para São Paulo, a tia Diná vinha para São Paulo para me acompanhar, porque o tempo que eu ficasse dedicada ao trabalho, a Giovana precisava de ajuda em casa, estava de cadeira de rodas, estava de muleta, não podia cair. Então, muitos episódios em que tanto a minha mãe, Efigênia, quanto a tia Diná estavam ali com a gente, dividindo a jornada, sabe? No dia que nós fomos no médico que falou aquela bobagem lá de amputar a perna, eu não sei o que nasceu dentro da Adriana, que nós saímos da sala assim, estranhamente. Eu chorando para um lado, ela para o outro, e ela chama um táxi para mim, para eu voltar para minha casa com a Giovana, e ela para o trabalho. Eu fiquei pensando, como que essa menina vai chegar no trabalho e trabalhar? Olha, brilhou até no Jornal Nacional. Olha a força que Deus te deu. Depois de uma situação que nós enfrentamos em pé no consultório, sabe, com uma frieza danada. Então, da onde veio essa força? Claro que o foco era a Giovana. Não, ela vai andar, não vai precisar de amputar a perna, não. E olha aí o resultado. Que bênção. Outra coisa que eu gostava muito é quando você estava, no final de semana, que você estava folgado, que você ia cozinhar. Ai, Adriana, eu adorava quando você ia cozinhar. A delícia que ela faz, né? Muito Imagina, você fez papel de mãe. Eu sou a mãe A e você é a B. Então, para você, mãe, eu queria te dizer assim, você me deu muitas ajudas, muitas. Mas a ajuda mais importante de todas, eu acho que você me deu na minha primeira infância. Quando eu cresci te escutando dizer, tenha a sua profissão. Você, mesmo sem nunca ter trabalhado fora, sem nunca ter podido estudar, então eu tenho que te dar muito obrigadas por toda a ajuda com a Giovana, mas eu acho que ensinar uma menina que ela é capaz, que ela tem talentos, ensinar uma menina a ter confiança em si mesmo, você fez isso com maestria. E você, tia Diná, bom, então, eu não sabia que a missão vinha de tanto tempo, mas eu tenho a lembrança de que você ali do nosso lado, me ajudando, era sempre mais leve. E tô aqui, se você precisar, tô aqui. Eu me lembro muito de, inicialmente, uma dificuldade
das pessoas acharem que não seria possível, inclusive mulheres me falando: agora você vai ter que desistir, agora não dá mais para você ser repórter, é melhor mudar seu rumo profissional. E nesse momento, que é muito no comecinho, antes mesmo de saber da deficiência da Giovana, antes mesmo da Giovana nascer, entra a Olga Curado na história. Bom, meu nome é Olga Curado e atualmente eu sou consultora na área de comunicação. Trabalho no desenvolvimento de lideranças para comunicação pública. A Olga foi a minha chefe quando eu descobri que estava grávida. O momento em que eu tive contato com a Adriana foi quando eu trabalhava na TV Globo, e a Adriana, quando eu cheguei, ela estava iniciando naquela equipe, e eu falei para ela: olha, Adriana, acho que seu lugar não é ficar fazendo edição de matéria aí na mesa, não. Esse lugar é na frente das câmeras. Ela ficou: não, Olga, pelo amor de Deus, o que é isso? Nunca fiz, não sei o quê. Eu falei: olha, não tem problema, você vai fazer. Então, antes mesmo de saber que a Giovana nasceria com uma deficiência, eu tive aquele momento de contar para a chefe que eu estava grávida. E nos anos 90, isso era um problema. Acho que em alguns ambientes ainda hoje é. Para muitas mulheres, ainda hoje, estar grávida e avisar o chefe ou a chefe sobre isso é um temor do que pode acontecer na carreira e no ambiente profissional. E eu me lembro com muita clareza desse meu encontro com a Olga, de dar a notícia e do que eu ouvi dela. Eu estava com o coração muito aflito. E eu fui me encontrar com a Olga na sala dela. E aí eu falei: olha, eu lembro que a frase que eu falei era a frase de uma pessoa que estava com medo, com temor da reação. E eu falei: olha, eu vim aqui te contar que eu tô grávida de 3 meses. Mas eu queria te dizer que eu tenho plena capacidade de conciliar a gravidez com o trabalho, que a gravidez não vai me atrapalhar na execução das minhas tarefas como repórter e que eu quero muito continuar a trabalhar como repórter. Eu sei que me dedicando isso não vai me atrapalhar. E ela me olhou com uma cara assim um pouco surpresa e ela imediatamente me disse uma frase que eu nunca me esqueci, porque ela foi muito definidora. Ela falou assim: quando o seu filho ou a sua filha tiver 2 anos de idade, você bota ele na cintura, bota a criança na cintura e você vai trabalhar em qualquer lugar do planeta. Foi um pouco que eu fiz, né? Eu tinha uma filha só e morava sozinha no Rio, né? Na época eu morava no Rio, depois eu morava em Belo Horizonte. E não tinha família, né? E na época de Belo Horizonte já estava separado. É assim, a gente ia e fazia. Não tinha a opção de não fazer. Você tinha uma escala de plantão, você não tinha com quem falar que tem a minha filha, não tinha opção. Realmente você não tinha. Aquela história se vira, esses temas não existiam. Então, era você e você. Ou você tem uma rede, ou você tem alguém que ajuda fora por boa vontade, tudo isso. Então, você faz. Você simplesmente faz. E essa geração, a minha geração foi assim, né? Primeiro, conheci ela como âncora, eu como editora, a gente não tinha diretamente nenhuma relação, mas quando ela começou a fazer reportagens especiais, aí a gente se aproximou mais. A Márcia, eu encontro antes mesmo de ir para Nova York. Eu chego em São Paulo em 2006 e a Márcia é uma das primeiras mulheres com quem eu me conecto e a gente dividia coisas semelhantes, aflições semelhantes, e a gente se aproximou. Porque ela criava a Giovana, só as duas, eu também criava a minha filha sozinha, o pai dela morava nos Estados Unidos. Eu lembro que logo que a Giovana fez a primeira cirurgia em São Paulo, embora fosse de idade diferente que a Tereza, a Márcia leva a Tetê em casa para ficar brincando com a Giovana, porque eu acho que ela percebe que eu era uma mãe, jornalista, como ela, solo, não tinha família aqui, e ela percebia que eu precisava de uma ajuda. E ela é essa companhia.
E essa troca com a Márcia é não só sobre maternidade, mas é também muito sobre profissão. Eram 2 duplinhas, eu e a Tereza, ela e a Giovana. A gente tem visões semelhantes sobre a jornada de uma jornalista e é uma troca muito intensa, muito, muito bacana. Até hoje, que as nossas filhas são adultas. A Adriana tem uma força descomunal. Então, eu acho que ela porque não é só que ela conseguia fazer uma coisa e outra, ela fazia uma coisa inteira e a outra coisa inteira. É uma pergunta que às vezes as mães escutam um pouco, né? Qualquer mãe, às vezes, precisa de alguém que fala, tá precisando de uma ajuda? Porque é intensa a jornada, mesmo que a criança não tenha uma diferença física. Então, tem uma jornada de cuidado que é muito intenso. Quando você é mãe solo, é algo gigantesco. E ter alguém do outro lado que te faça um gesto que significa estou aqui, você está precisando de alguma coisa, eu posso ajudar de alguma forma, é muito reconfortante. Oi, bom dia, tudo bem? Eu vou falar com a Kátia, é no 103, na casa da mãe dela? Com quem que é? Ela chama Kátia, é no apartamento 103. Meu nome é Adriana. Ela tá me esperando já. A aula começava numa segunda à tarde, eu estava comprando uniforme na segunda de manhã, correndo ali para ela chegar como ela queria. E a Kátia foi a primeira professora nesse ano dela aqui em São Paulo. Olá! Oi! Tudo bem? Nossa, que alegria te encontrar, te acompanhar. Lembro direitinho, eu estava com a fila no pátio, naquela quadra do meio, eu e a fila toda das crianças. E a Thaís, que era orientadora, veio, pegou na mãozinha dela e veio para me apresentar. Eu lembro como se fosse ontem. Ela usava aparelho ortopédico. Usava. É. E naquele ano ela fez uma outra cirurgia. Porque quando ela passava por cirurgias, a gente nem sempre conseguia esperar as férias para fazer as cirurgias. E essa especificamente, a primeira, não podia esperar. Então ela faz a cirurgia em outubro. E aí ela fica fora da escola pelo menos uns 10 dias, que é o pós-operatório, adaptação. Quando volta, ela tá com aquela gaiola de metal em volta da perna, com vários pinos para fora, de cadeira de rodas. Então, é de novo uma adaptação, porque isso assusta os colegas veem, né, uma situação que para eles é absolutamente estranha. E com 8, 9 anos de idade, é um choque para as crianças. Então, né? Muito focada, muito responsável. Um presente, né? Um presente. Realmente é uma aluna que qualquer professora quer ter, né? É. E pra gente, Kátia, aquele ano era um ano muito desafiador. Por isso que eu falo assim, eu tenho que agradecer a todas as professoras, né? Se eu pudesse, eu encontraria com uma por uma para agradecer. Porque, de fato, quando você tem uma criança com uma deficiência, por mais que você oriente em casa e desenvolva autoestima, e você vai ensinando isso no dia a dia, você tem que contar com a cumplicidade da professora dentro da sala de aula. Porque é naquele ambiente escolar que a criança está mais exposta, né? A uma crítica. Muito tempo inserida, né? Naquele espaço, no mínimo 4, 5 horas por dia. A cirurgia é feita. Quando, no finalzinho do dia, começo da noite, eu recebo, de surpresa, a visita da Kátia, da professora. E ela chega com uma cartolina que ela tinha feito naquele dia na sala de aula com todos os coleguinhas, escrevendo uma mensagem para a Giovana. Com os bilhetinhos de todos os alunos, desejando força, recuperação, saúde, coraçõezinhos, enfim, todas aquelas mensagens. Todas as vezes que eu me lembro disso, eu falo, puxa, quanto afeto. Eu não esperava te encontrar no hospital aquele dia. Hoje eu olho para trás e penso, puxa, você deu aula o dia inteiro, você saiu do Rio Branco no final da tarde, atravessou a cidade para chegar lá no Morumbi, no Einstein,
para levar um cartaz para Giovana. Eu lembro que quando ela voltou para a escola, a gente também teve que fazer toda uma logística, né? Então ela não podia ir para o pátio na hora do recreio. Ficava mais complicado em alguns momentos, descer toda a escadaria. Naquele momento era inviável. Agora eu acho que eles já cuidaram um pouquinho mais disso. Mas aí as meninas, não, tia, hoje eu vou ficar. Aí, na hora do lanchinho, algumas crianças ficavam com ela. Aí tinha a nossa professora assistente, às vezes eu revisava com ela. Isso tem um valor para uma criança de 9 anos de idade que está enfrentando uma cirurgia pesadíssima, que não tem palavras para explicar o valor que isso tem. Aí, às vezes, ia até a biblioteca, que era ali próximo, né? Então, a gente fazia uns esquemas para que também ela não ficasse sozinha. Não dava para fazer tudo naquele momento da recuperação, mas também ela não ficava sozinha, né? É que o que eu sinto por essas pessoas é um amor muito grande, assim, de entender que elas fizeram o trabalho delas, mas elas foram além de entregar o trabalho. Elas fizeram com amor. Elas amaram a minha filha junto comigo. Muito obrigada. A nossa profissão não é tão valorizada, né? Mas é isso que nos dá tudo aquilo que a gente precisa, que nos abastece, que nos enche de amor, de carinho e de vontade de continuar. Nossa. Né? E nunca desistir. Eu já tive outros grandes desafios com alunos na vida. Parece que alguns alunos caem assim na minha mão, né? Mas eu acho que são bênçãos, porque são desafios que nos elevam espiritualmente, que nos fazem aprender demais. Mais aprender do que ensinar. Né? E essa é realmente uma prova disso. Ela não era de falar, a Adriana tem esse perfil que é vitimismo zero, né? Ela também, mesmo quando ela falava, era sempre na luta dela. Ela dava etapas, contava assim as dificuldades, as conquistas, ela dividia essas dificuldades, essas conquistas nessa luta dela, isso desde as primeiras cirurgias da Giovana até a luva. Então a gente acompanhou esse processo todo, assim, que no livro ele fica muito claro, né? Que daí a gente vê o volume de coisa que foi esse tempo todo. Pra gente era muito diluído. Quando depois no livro até assusta de ver, nossa, foi muito tempo, foi uma vida. Ai, olha, eu vou te falar, eu sempre penso sobre isso, porque foi bem difícil. Era sempre assim, uma coisa muito positiva, é muito impressionante isso. Então agora é a luva, agora é o pino, agora é a escola, agora é a viagem. Assim, olhando, né, é uma saga, mas no dia a dia era uma guerra, uma batalha por dia que ela ia vencendo, assim, ao longo do tempo. Mas por outro lado, eu também tenho plena consciência de que nem todas as mulheres têm possibilidade. E muitas vezes elas têm que fazer escolhas que significam abrir mão de desejos e sonhos pessoais. Sobretudo se você pensa em mulheres das periferias que nascem com filhos com alguma deficiência e que não têm ajuda nenhuma. E que muitas vezes enfrentam situações de preconceito até dentro da família. E muitas vezes não têm o pai ao lado. É muito comum a mãe de uma criança com deficiência ser abandonada pelo parceiro, companheiro. É por isso que eu sempre, quando reflito sobre isso e quando falo sobre isso publicamente, eu sempre falo que se a gente quiser discutir inclusão nesse país de verdade, a inclusão começa pelas mães. Porque o homem não deixa de trabalhar, quem deixa de trabalhar é a mulher. Mas, no geral, é aquela vida corrida, né? É exaustivo, é complicado, tem essa falta de compreensão, muitas vezes, de chefia, homens e mulheres. São as mulheres, mães de crianças com deficiência, que precisam inicialmente serem incluídas. Incluídas em várias frentes. Emocionalmente, um amparo, um suporte emocional que muitas delas não têm e que vão carregar culpas pela vida toda porque não têm um espaço de refletir, de serem ouvidas e de receberem um suporte emocional para entenderem que elas não são culpadas. E um suporte de oportunidades, de amparo para ajudar a cuidar, de amparo para que elas possam gerar renda, buscar uma profissão, buscar um trabalho. Então, assim,
a inclusão, muitas vezes as pessoas enxergam que começa pela escola. Eu acho que as mulheres que têm o privilégio de poder conseguir conciliar, elas devem conciliar. Mas seria de uma ingenuidade enorme achar que se resolve com uma decisão pessoal de não desistir. As mulheres, mães de crianças com deficiência, têm uma força e uma resiliência gigantesca para enfrentar dificuldades grandes demais nesse país. Eu encontrei muitas e muitas mulheres contando histórias de pegar um ônibus, de sair da periferia, de entrar dentro de um ônibus, de carregar uma criança que não caminhava, muitas vezes crianças com paralisia cerebral, e de contar toda a dificuldade que elas viviam. E eu encontrei essas mulheres nos corredores dos hospitais, lutando, buscando forma de custear o tratamento, com vaquinha, com rifa, trabalhando nos momentos em que elas podem, porque muitas vezes elas tinham que trabalhar como diarista para conseguir, em outros momentos, terem o horário disponível para seguir com os tratamentos. Então, assim, é muito difícil. Muito difícil. Então, às vezes, eu conto a minha história querendo ajudar, mas sabendo também da dificuldade enorme que é. Todas as vezes que eu penso nisso, eu me emociono. Desculpa. Muita gente me estendeu a mão. Só foi possível porque muita gente, muitas mulheres me estenderam a mão. E aí eu vou te ler um pedacinho aqui, deixa eu ver se eu acho rapidinho. Eu preciso botar os óculos. Eu também, eu vivo sempre. Ó, deixa eu ver se eu acho o trechinho. Foi incrível contar com a compreensão e a ajuda de tantas pessoas que conviveram com a minha menina na primeira infância por onde andamos, em Belo Horizonte, Brasília e São Paulo. Teria uma longa lista de agradecimentos a fazer. A incontáveis pessoas que nos deram generosidade em vez de piedade, amor em vez de compaixão. Nominalmente seria impossível, mas posso agradecer a cada um que conviveu com a minha menina com o brilho do incentivo no olhar, a luz da motivação, do acreditar, do simplesmente permitir, do deixar ser. Bom, obrigada, viu? Obrigada por tudo, obrigada por suas palavras, pela sua gratidão que nem precisa, a gente faz com amor, por amor, né? Minha gratidão é imensa. Eu falo que tem muito obrigada que você não tem palavras para dizer, né? Porque muito obrigada não basta. Mas, de alguma forma... Nossa! Chegou o que eu sinto por você. Chegou, gente! Eu me sinto assim... participante dessa história, mesmo que um pouquinho, por um período só da vidinha dela, mas isso para mim não tem preço, não tem preço, é uma coisa assim que é algo que motiva, que estimula, que deixa a gente cada vez mais com vontade de estar disponível ao outro. E eu acho que esse é o meu papel aqui, estar disponível ao outro. Ai, que lindo! Muito obrigada por esse carinho, por essa visão, né? Gratidão. E pode ter certeza que ela sempre foi muito, muito amada por mim, pelos colegas naquela escola. As palavras que eu escrevi são muito pouco para te agradecer. Ah, imagina, não tem que agradecer, né? Muito lindo ver isso e ver hoje, né, o que virou a Giovana autônoma, poderosa, maravilhosa, feliz, ver o resultado dessa luta que a gente viu aos pouquinhos. Então, para a gente terminar, vamos celebrar com o almoço. Como a gente sempre fez, vamos preparar o almoço. E um vinho, né? Um vinho. E um vinho. E um pistache. Tem, madame? Tem. Esse foi o episódio 4, Na Carreira. No próximo episódio, eu vou falar de uma saga.
uma luta que eu nunca imaginei que teria que enfrentar. A busca pelas luvas sob medida para a Giovana, para que ela pudesse seguir na carreira dela, ser médica. Nessa jornada a gente também encontrou amigos generosos que entenderam a importância do pedido. Como é bom a gente não se sentir sozinho. Eu te espero. Eu sou a Adriana Araújo, sou a mãe dela, da Giovana. Para a gente fazer um tchim-tchim e celebrar essa corrente de mulheres. Obrigada. Este podcast é produzido pela Trovão Mídia. Direção e produção executiva de Ana Bonomi e José Orenstein. Roteiro de Silvia Gomes. Assistência de produção de Ana Azevedo. Edição de som, trilha sonora original e mixagem por Pedro Vituri.